Boa noite, pessoal. Vamos falar de permutação. Permutação é como se você estivesse numa fila de banco. Você vai permutar ali, ó, o lugar com a pessoa. Ou aquela coisa, sim, eu tenho um serviço, né? Por exemplo, eu fui fazer ali um móvel, por exemplo, com uma pessoa, né? Eu queria fazer uma mesa aqui. Oi. Você esqueceu de gravar. Ixi, é mesmo, ó. Essa primeira parte lá, né? Valeu. É porque eu pausei a gravação para não ficar grande demais, senão ia ficar um espaço grande. Mas tranquilo. Permutação, então. O que acontece? Como se você tivesse, por exemplo, eu fui fazer um móvel aqui, queria fazer uma mesa aqui para colocar o computador e algumas coisas assim. E a pessoa queria fazer umas aulas de matemática para a filha dela. Aí eu propus uma permutação, né? Vou fazer uma permuta de serviço, então. Você faz um móvel para mim e a gente vê aqui uma quantidade de aulas. Eu falei, eu cobro X de aula, né? O valor da aula particular, por exemplo, é R$50 aqui no interior, né? R$50 a hora, né? Então, se ela precisar de 10 horas, R$500, né? E aí por diante, pode fazer uma permutação. Então, beleza. Se precisar de menos, a gente precisa de menos, né? Aqui o valor é mais ou menos isso. Na capital, esse valor sobe um pouco, né? Depende para onde você vai dar aula, né? Para qual público você vai dar aula também. Então aqui, ó, o que acontece, pessoal? Então é o seguinte, permutação, ele funciona desse jeito. Então, basicamente, a permutação aqui, ó, vai ser PN, e esse PN é N fatorial. Como que eu resolvo o N fatorial, pessoal? O N fatorial, então, seja o seguinte, a permutação PN aqui, ó, esse N vai ser N, N-1, N-2 e 3 vezes 2 vezes 1. Então, a permutação, ele vai permear nisso aqui. A minha permutação nada mais é do que o meu fatorial, né? Eu vou resolver ele como meu fatorial. E como que eu posso resolver isso aqui? Aí tem várias formas agora. Por exemplo, aqui, ó, um probleminha que a gente poderia elucidar aqui nesse momento seria, por exemplo, aqui, quantos anagramas a palavra lápis tem? Por exemplo, vamos calcular o número de anagramas da palavra lápis. Calcular o número de anagramas da palavra lápis, por exemplo. Lápis, aqui, ó. Lápis, aqui, por exemplo. Certo? Esse lápis. Esse anagrama, ele está falando o quê? Eu vou mudar as letras de lugar. Quais são as combinações possíveis que eu posso mudar essa palavra lápis? Aqui, pessoal. Como que funcionaria isso? Então, o que acontece? Essa palavra lápis, ela tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Então, o que seria aqui, ó? A permutação de 5 elementos. 5 elementos é 5 fatorial. Como que eu resolvo isso aqui? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que isso vai dar 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Formas de escrever essa palavra lápis nós temos aqui, tá? Então nós temos essa forma de fazer essa permutação aqui. Basicamente, por exemplo, pessoal, ele faz essa palavra, esse anagrama aqui das palavras. Por exemplo, se eu quero fazer um anagrama da palavra céu, por exemplo. Aqui, quantas letras essa palavra tem? Ela tem 3 letras.
Então aqui, ó, o que que acontece? O anagrama disso ia ser P3, que é 3 fatorial. Como que eu resolvo 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, que é quem? Simplesmente 6, tá? Bom, vamos pegar e fazer um outro exemplozinho que a gente vai trabalhar melhor essa questão aqui. Por exemplo, vamos pegar um outro problema para a gente poder ele ser mais interessante aqui para a gente poder resolver. Considerar a palavra dilema. Determine. Letra A. O número total de anagramas. O número total de anagramas aqui. Letra B. O número de anagramas que começam com a letra D. Letra D. Aqui, por exemplo. Por exemplo, uma letra C aqui, por exemplo, o número de anagramas que começa com D e termina com a letra A. Bom, vamos ver o que rola aqui nessa situação. Bom, primeiro, esse aqui seria um probleminha bom de cair. Ó, eu tenho a palavra dilema. Primeiramente, quantas letras ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero a letra A, o número total de anagramas. Então é P6, porque tem 6 letras. Então como é que eu resolvo isso aqui? 6 fatorial. Certinho desse jeito aqui, vou virar. Olha aqui, ó, o que nós temos aqui nessa situaçãozinha aqui, ó. Aqui, ó, vai ser o que, ó? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então esse resultado aqui, ó, simplesmente vai ser o que? Olha aqui, o primeiro não foi 120 aqui? Então, 120 vezes 6, se a gente quiser. Então vai dar 720 aqui, ó, tá? 6 vezes 5, 30. 4 vezes 5, 4 vezes 3, 120. 3 vezes 120, 360. 360 vezes 720, 360 vai dar quem? Os 720. E esse ali é o número total de anagramas. Aí olha aqui o que ele perguntou agora. Ele perguntou o seguinte. Ele quer saber o número total de anagramas aqui que começa com a letra D. Quantas letras D tem? Uma. Então aqui, ó, letra B. Dilema. O que acontece aqui, galera? Ele, na verdade, ele fixou a letra D. Esse bloco aqui, esse lugar ali, ó, já tem a cadeira cativa. Ele quer saber quantos anagramas eu posso começar com a palavra D. Então, o que vai acontecer aqui? O que eu tenho aqui? Aqui, ó, é um primeiro. Então, eu posso permutar esse aqui? Não, ele já está fixo. Eu vou poder permutar esses outros aqui, ó. Esses outros aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui dá o quê? P5. Então, eu vou resolver esse P5 aqui agora, nessa situação. Então, aqui, ó. Aqui vai ficar o quê, ó? 5 fatorial. Que 5 fatorial é quem? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
Então esse P5 aqui, que é o 5 fatorial, ficou quem? 120. Como é 1, uma vez ele é 120, normal. Então a quantidade de anagramas que começa com D é 120, porque começou com D e ele vai permutar todas essas letras 120 vezes. Outra coisa, essa C aqui, ó, ele quer saber o seguinte, novamente eu quero saber o dilema. Esse é o meu dilema. Dilema. Ele quer que começa com D e termina com A. Então, o primeiro e o último lugar está fixo. O primeiro e o último lugar está fixo. Só que aí o que acontece aqui? Né? O que vai acontecer aqui? O que eu vou poder permutar? Eu vou permutar esse meio aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, P4. P4 aqui que eu vou poder permutar, pessoal. Nessa situação aqui. Como eu posso permutar só esse, então eu vou fazer o que aqui? Permutação 4 fatorial. Como que eu resolvo 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que esse 4 fatorial me dá 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Então, quantas permutações aqui eu posso ter com essa situação aqui, ó? Vai dizer que a letra D e a letra A são fixas. E eu vou permutar as demais. Quantas demais eu tenho? 4. Então, P4. Eu fixei a primeira e a última. Eu tenho esse bloquinho aqui. Então, desse jeito aqui. Tudo bem, pessoal? Basicamente, nós vamos permutar somente, né, aquele meio que pode mudar ali, ó. Vou mudar de lugar aquilo ali. E geralmente ele vai falar lá, numa questão de permutação, calcule os anagramas da palavra, tal, né? E aí tem anagrama por repetição também, tá? Mas calma aí que nós vamos chegar lá. Beleza?